Diga comigo, pão da vida. É a mensagem desta manhã. Pão da vida. Vamos comigo lá em João 6. Nós vamos ler do 48 até o 51. A Bíblia diz assim: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e estão mortos. Então este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Agora vamos lá, 56. Aquele que come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Amém? Irmãos, nós acabamos de participar do que? Da ceia do Senhor. Nós participamos do pão e do suco de uva, que representa o sangue, ou seja, da carne e do sangue de Jesus. Nesse momento aqui do livro de João, nós estamos na campanha da série Novo Testamento, João. Os judeus, eles não estavam compreendendo quem era Jesus. Os judeus não entendiam quem era esse homem. E ele vem e fala para eles: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O que representa o pão? O pão representa alimento. E aí falavam assim: mas esse aí não é o filho de José? Nós conhecemos ele, nós conhecemos o pai dele. Aí Jesus, eles começaram a falar, Jesus falou: não fiquem murmurando entre vocês. E aí Jesus vem e fala para eles assim: ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair. Eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai que me enviou atraia. Mas eles conheciam José, mas falaram assim: mas o pai dele não é José? O Pai que me enviou está no céu. E aí ele continua falando assim: eu sou o pão da vida. Jesus, ele tinha realizado muitos milagres. Eles viram milagres de Jesus, da multiplicação dos pães. Jesus tinha saciado a fome de muitas pessoas, de milhares de pessoas. Jesus tinha cuidado de muita gente. Jesus admoestou, ele corrigiu muitas pessoas. E o interesse do povo não era o Jesus salvador, era o Jesus provedor. Ainda hoje a gente tem isso. Muitas pessoas não querem o que Jesus salva, eles querem o Jesus que dá. Então, Deus, ele quer que você entenda o pão da vida como ele vem saciar o teu espírito, ele vem saciar a tua vontade, a tua necessidade desse Deus. Você tem que entender que esse pão da vida não é para saciar a tua carne, mas é para saciar o teu espírito. E aí, ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. O pão vivo que desce do céu, ele desce por um objetivo. O objetivo do pão vivo é a alma, a nossa alma. Porque a nossa alma necessita de uma coisa, irmãos, a vida eterna. E nós só conseguimos ter a vida eterna quando nós entregamos a nossa vida para o pão vivo. Nós só temos a vida eterna quando nós alimentamos do pão vivo. Então Jesus falou para eles: olha,
Os seus pais se alimentaram do maná, mas eu alimento vocês com o pão vivo. Jesus é o pão. Ele é o pão da vida porque Ele é o Salvador. Ele satisfaz a nossa alma. E Ele nos dá direito à vida eterna. O meu corpo físico, o teu corpo físico necessita de alimento. E a nosso espírito, nossa alma necessita do alimento espiritual. Mas só existe um alimento que pode nos saciar. E o nome dele é Jesus. Jesus, Ele é tão maravilhoso. Nós chamamos Santa Ceia. Mas corretamente seria a comunhão. A Santa Ceia é a comunhão. O que é a comunhão? É o pão repartido entre os irmãos. Jesus, olha que interessante, o pão vivo, Ele é a comunhão. Ele é o pão repartido entre os irmãos. Jesus, Ele não é só nosso. Jesus, Ele é de todo aquele e quer comer esse pão. Jesus, Ele não é exclusivo de uma religião, ou de um grupo, ou de uma comunidade, ou de uma pessoa. Não, Jesus é de quem quer comer deste pão. Talvez nessa manhã você entrou aqui e você não entendeu a questão da Santa Ceia. Talvez você toma a ceia há muitos anos e ainda não entendeu isso. Jesus está falando assim: eu estou sendo repartido entre vós. Você tem que discernir entre o corpo de Cristo. Ou seja, muitos não entendem o que é igreja. Igreja é um mistério que opera no corpo. O pão se revela nesse corpo. Há muitos fracos, doentes e mortos espiritualmente. Tem muitos que estão mortos espiritualmente e que acham que são fortes espiritualmente. Igreja é muito mais profundo. Igreja é um sentimento da graça, da divisão, do pão. Porque o pão desce do céu, e ele desce do céu a cada dia. O pão desce do céu a cada dia na vida de cada um. Eu não sei qual é a necessidade tua de pão. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Eu não sei qual é a resposta que você precisa. A única coisa que eu sei é que aquele que desceu do céu, o pão vivo, Ele distribui para você conforme a tua necessidade. Ele conhece cada um. Agora eu te pergunto nessa manhã, você conhece o pão da vida? Você conhece Ele? Ou você ainda está vivendo de maná? Você conhece o pão da vida? Você conhece esse que entregou a vida por mim e por você? O que é maná? Maná, aleluia. Maná é quando você vive da sua necessidade. Maná é quando você vai para a igreja porque você quer pedir coisas para Deus. Maná é quando você vai para a igreja querendo coisas, mas você não quer Deus, você não quer Jesus, você não quer o Espírito Santo, você não quer o pão da vida, você quer satisfazer a tua vontade, não a vontade de Deus. Isso é maná. É claro que todos nós queremos coisas. É claro que todos nós queremos bênçãos. Porém, o nosso Deus, Ele conhece o nosso coração. Nós queremos respostas. Nós queremos que Deus venha operar nas nossas vidas. Nós queremos que Deus venha mudar a nossa situação. Isso é lícito, igreja. Mas nós não podemos viver de maná. Nós não podemos viver de maná. Nós temos que viver do pão da vida. O maná
presta atenção que Jesus falou, o maná ele morre na terra. Está entendendo o que eu estou falando? O maná ele morre na terra, o pão da vida te leva para o céu. O maná é um momento, é aquele momento do maná, o maná vem, você come ele e não pode guardar porque ele vai estragar. Não adianta você querer guardar o maná porque ele vai apodrecer. O pão da vida não, o pão da vida ele está sempre vivo. Ele desceu do céu para te abençoar. Ele desceu do céu para mudar a tua história. Ele desceu do céu para te responder. Ele desceu do céu. Mas você precisa conhecer esse pão da vida. Você precisa conhecer quem enviou o pão da vida. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Mas quem que enviou ele? Quem é o dono do pão da vida? O pão da vida faz morada na tua casa? A Bíblia diz, todo aquele que comer a minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei. Eu quero te dizer o seguinte, o pão da vida faz parte da tua casa. As atividades dentro da tua casa, as atividades no teu coração, estão conectadas com o pão da vida? É uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Porque o pão da vida, ele traz eternidade. E aí, quando Jesus pregou isso, muitos discípulos largaram ele. Muitos discípulos foram embora. Eles ouviram isso e falaram assim, dura é esta palavra, dura é esta declaração, vamos embora, não quero saber mais desse homem. E aí, quando Jesus percebeu no íntimo dele, que eles estavam murmurando, ele falou para os outros, vocês querem ir embora também? Pode ir. O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? Jesus fala, o que vocês vão entender quando vocês virem eu subir para de onde eu vim? É o Espírito quem dá vida. A carne nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Quando você começa a entender... Presta atenção, Jesus está falando, olha, eu tenho uma vida espiritual para você. Porque a carne nada se aproveita. Eu quero que você tenha conexão comigo. E aí ele fala assim, olha só, irmãos, ele que falou, hein? João 6, 64. Presta atenção. A fé. Entretanto, existem alguns de vós que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o iria trair. Tem muitos que lutam contra o reino espiritual. São esses que vão trair. Aleluia. Porque Jesus sabia desde o princípio os que não criam. E Jesus sabia quem eram os traidores. E ele diz, é por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Isso é reino espiritual, igreja. Isso não é apenas uma reunião de pessoas. Isso é verdadeiramente quando você começa a entender o que é o Espírito de Deus, o que é o pão da vida, o que é você estar reunido adorando a esse Deus, o que é você chamar a presença do Espírito de Deus, o que é você comer desse pão, o que é você se alimentar desse pão e você não apenas se preocupar em maná na tua vida. Aí, versículo 66. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele.
Oh, glória! Daí saiu aquele versículo. Antes só do que mal acompanhado. É melhor você estar sozinho do que estar mal acompanhado. Jesus falou, pode ir, porque a igreja, porque o reino não precisa de você. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos, dos discípulos de Jesus, não é daqueles que viviam olhando, dos discípulos, recuaram e não mais andaram com ele, glória a Deus. Aí Jesus falou o seguinte, versículo 67 e o versículo 68, tá? Então Jesus interpelou os 12, vós também desejam ir embora? Tem alguém a mais querendo ir embora? Pode ir. Aí o versículo em seguida, Pedro. Mas Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. A tua palavra não é de maná, a tua palavra é de pão da vida. Vamos até o 71, por favor. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus acrescentou, não vos escolhi eu aos 12, todavia um dentre vós é um diabo. Palavra de Judas, o filho de Simão Iscariotes. Este, ainda que fosse um dos 12, mais tarde o haveria de trair. Eu quero te dizer nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Presta atenção. Às vezes a gente está ali, do lado de fariseu, do lado de saduceu. Às vezes você está ali pregando uma palavra de Deus, você está conectado com a vontade de falar da vontade de Deus. Mas sempre aparece um fariseu. E Jesus falou, olha, se você quiser ir, vai. Se você quer sair, saia. Saia debaixo da minha presença, saia debaixo do pão vivo, saia debaixo desse pão que desceu do céu. E os discípulos olharam e falaram, não, Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Pedro, que era um pescador, que não tinha conhecimento, não tinha faculdade, não tinha estudo, mas ele tinha o quê? Visão espiritual. Tem duas coisas que você precisa aprender. Primeiro, dom e unção. O que é mais valioso para Deus? O dom ou a unção? A unção. Porque a unção, ela destrói. O dom, pessoas que têm o dom, elas conseguem cativar a plateia. As pessoas que têm unção, elas destroem o diabo. Aplauda o Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. Você pode ter o dom maravilhoso de louvar, de cantar. Você pode cantar muito bem, você tem um dom. Mas tem aqueles que têm a unção, que quando ele canta, ele mexe com o inferno. Você pode ter o dom de pregar. Você pode falar muito bem, muito bonito, mas você tem um dom. Agora tem aquele que tem a unção, que quando ele começa a pregar, quando ele começa a falar, movimenta o reino espiritual, movimenta as hostes do inferno. O Deus Todo-Poderoso diz, esse daí eu chamei para quebrar o jugo do inferno na terra. Eu quero te dizer nessa manhã, começa a buscar Deus, falar em Deus, Deus abre meus olhos, abre a minha visão espiritual. Porque todo aquele, irmãos, presta atenção que eu vou falar. Jesus não era compreendido. E todo aquele que vem no nome de Jesus não é compreendido. As pessoas apontam. Esse daí é muito espiritual. Ou quer ser muito espiritual. Esse daí é isso, esse daí é aquilo. O diabo gosta de apontar. O próprio Satanás usa pessoas para te apontar. Só que o reino de Deus
O pão da vida é eterno. O pão da vida é tremendo. Quem te justifica está lá no céu. Está lá no céu. Quem te justifica é eterno. Quem te justifica é o Rei da Glória. Quem te justifica é aquele que você está pregando. Como eu vou pregar uma outra coisa que somente tu tem palavras de vida eterna? Muitos pregam, mas poucos têm autoridade. Você pode falar o que você quiser. Você tem autoridade de Deus? Uma coisa é você falar, outra coisa é você falar, eu te dou autoridade. A autoridade vem do céu, igreja. Deus deu autoridade para Jesus, falou, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E quando você entende isso, e quando você busca a presença de Deus, e quando você busca a palavra de Deus, e quando você busca estar próximo de Deus, você começa a tomar posse, e você começa a entrar na tua casa, e você começa a clamar, e vão falar que você é incompreendido. Vão falar que você é doido. Vão falar que você nem tudo é espiritual. Nem tudo é isso, nem tudo é aquilo. Vão falar um monte de coisa para você, mas quem te garante está no céu. Irmãos, eu já passei tanta experiência espiritual na minha vida, mas tanta experiência espiritual na minha vida, que eu já não ligo para mais nada. Que falam, deixa de falar. Eu não ligo. Porque, infelizmente, no meio ainda tem muita gente ignorante. Quando eu digo ignorante, não conhece o poder de Deus. Eu já vi tanta coisa, irmãos. Eu já passei por tanto desafio na minha vida. Desafio de ver pessoas entre a vida e a morte. E eu ir lá orar pela pessoa e Deus falar assim, olha, fala que essa pessoa vai ser curada. E eu olho e falo, meu Deus do céu, como é que eu vou falar isso? Como é que eu falo isso? A pessoa está morta ali. Mas Deus me treinando. E eu chego para o pai e falo, olha, a tua filha ela vai ressuscitar, Deus vai levantar ela. Todo mundo olha para mim e fala assim, pastor Nelson está doido, a pessoa está morta. E no outro dia vem a notícia, a menina levantou, a menina foi curada. Então eu estou falando do que eu entendo, eu não estou falando do que eu ouvi falar, eu estou falando do que eu compreendo. Eu estou falando da experiência que eu já tive, experiência espiritual. Eu sei o que é vida espiritual, eu sei o que é você lutar na terra, eu sei o que é guerra espiritual, eu sei o que é ataque, eu percebo os ataques, eu percebo o diabo, eu percebo os demônios, eu percebo quando vem algo contra a igreja, contra a tua vida. E Jesus está falando aqui de coisas espirituais. Jesus está falando de coisas espirituais, não de coisas materiais. Jesus está falando da vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Presta atenção, irmãos. Tudo que é seu, presta atenção que eu vou falar aqui agora. Eu até vou tomar uma aguinha, você tem que tomar posse disso. Presta atenção, quero ver se você vai acreditar. Tudo que é seu, desce do céu. Tudo que Deus tem para você, só pode vir do céu. Tudo que é para você, já está escrito no céu. Tudo que Deus já tem prometido para você, já está liberado no céu. Você tem que clamar, Senhor, em teu nome, Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Tudo que é bom desce do céu. Jesus veio da onde? Do céu. Tudo que é teu vem do céu.
Tudo que Deus tem para você vem do céu. O teu filho vem do céu. Você quer ter um filho, ele está no céu. Você quer ter uma casa, ela já está no céu. Você quer ter uma venda, ela já está feita no céu. O que você quer está no céu. Ou tem alguém aqui que quer coisa que não vem do céu? Eu não quero. A tua libertação está no céu. A tua família está no céu. O teu marido está no céu. Para quem não casou ainda. A tua esposa está no céu. Para quem não casou. Está lá, Deus está liberando. Deus está olhando e falando, olha, eu vou liberar a bênção. Eu vou liberar a bênção. Eu vou liberar a cura. Eu vou liberar o milagre. Eu vou liberar sobre a vida desse filho, dessa filha. Irmãos, tudo é espiritual. Entenda isso em nome de Jesus. Aquela pessoa que vem contra você, você tem que ir lá no céu, não adianta você falar com ela, porque ela não vai entender. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais. Não adianta você lutar contra a carne, contra pessoas, que não vai resolver nada. Você tem que lutar no reino de Deus. Você tem que entrar no reino de Deus. Sempre no reino de Deus. Eu digo para os pequenos empresários que estão começando aqui na igreja, que eu oro por eles, você vai ser uma bênção. Porque eu já entrei no céu, falei, Deus abençoa. Abençoa o chamado dele, abençoa o ministério, abençoa o trabalho dele, o trabalho dela. Lá no céu. A nossa bênção está lá no céu. Agora tem gente que vive de maná. Vive de maná. O maná, ele te conforta, mas ele não te salva. O maná é um momento que você recebe algo para você ir sobrevivendo, mas ele não é o pão da vida. Presta atenção. Tem pessoas que vivem dando pequenos golpes. Pede dinheiro para um, pede dinheiro para o outro, não paga um, não paga o outro. Você já parou para pensar, essa pessoa nunca sai do lugar? Está sempre nessa mesma situação? Você deve conhecer gente assim, há 20, 30 anos. Sempre assim, presta um dinheiro aí e tal, aí não paga. Está sempre nessa daí, não sai disso, sabe por quê? É gente que quer viver de maná. E o maná ainda é meio esquisito. Ela nunca sai disso. Outra coisa é quando você recebe o pão do céu. É quando você suporta a experiência para vir o pão. É quando te oferecem coisas ilícitas para você fazer, para satisfazer a tua vontade. Você precisa de um carro. Já me ofereceram já. Um pastor me ofereceu. Na época eu não tinha carro. Pastor, você não tem carro porque você não quer. Me arranja R$1.000. Aí eu vou te arranjar um Pokémon. Eu falei, o que é Pokémon? Um pastor me ofereceu um carro roubado. Um pastor, na época. Eu falei, mas que maluco é esse? Isso é maná. Você pega o carro é roubado, R$1.000. Eu falei, mas você é pastor, você é louco. Eu vou fazer um negócio desse? Não, pastor, o senhor está de bobeira aí andando de ônibus. Eu falei, eu prefiro andar de ônibus e esperar o pão do céu. Está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? A tua bênção vai chegar do céu. O teu alimento vem do céu. Porque ele é o pão da vida. Você não precisa fazer rolo pelo teu alimento. Você não precisa fazer rolo pelo teu milagre. O teu milagre vem e você fala, o quê? O quê, Jesus? É isso? É. Então você tem que se preparar para o teu milagre. Você tem que estar preparado quando o milagre chegar, você não se assustar. Você tomar posse do teu milagre. Porque o teu milagre, ele vai ficar para a vida eterna. A tua bênção vai ficar para os teus filhos. Entenda que eu vou falar agora. O maná, ele morre na terra. Gente do céu, olha o que Deus está falando aqui hoje. O maná, ele morre na terra. Quando você recebe o pão do céu, ele fica para o teu filho.
ele fica para o teu neto, ele fica para gerações. Porque Jesus veio como o pão da vida para as gerações. Aplauda o pão da vida. Aleluia! Oh, glória!